Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina Estatística para Todos. Estamos na semana 3, aula 6. Essa aula, então, a gente vai falar sobre medidas de tendência central de dados agrupados, média amostral e populacional. Então, vamos colocar aqui a mão na massa. Primeiro, a gente precisa da definição do que vem a ser os dados agrupados. A gente já viu isso lá quando a gente precisava construir o histograma, tá? Que é quando você tem frequências de ocorrência para classes. Então, você vai agrupar seus valores em classes, tá? Normalmente você tem valores ali quantitativos, né? Só que com valores reais, né? Com casas decimais, e você tem que agrupar para poder enxergar alguma coisa no gráfico lá do histograma. Então você precisa do conceito de classes, agrupar os dados, os valores em classes, e quando você faz isso, você além do histograma, você pode querer, por exemplo, calcular a média aritmética e a variância para esses dados agrupados em classes, tá? Bom, então a fórmula para a gente construir ou obter essa média pode ser a fórmula da média populacional, μ, ou pode ser a fórmula da média amostral x barra, né? Você pega apenas alguns dados ali do seu conjunto total de valores e faz a amostra e obtém o x barra. Nos dois casos, pessoal, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? O que muda aqui? Aqui, ó, é o n grande e aqui é n pequeno, indicando que eu estou pegando apenas uma parcela dos dados, tá? O que você tem que tomar cuidado? O n pequeno e o n grande, no caso aqui, eles servem para indicar número de classes, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho o número de classes que eu estou, enfim, calculando a média populacional, tá? Isso aqui, a gente vai ver que é a frequência da respectiva classe, representa a frequência de ocorrência da respectiva classe, que é multiplicado, é ponderado pelo ponto médio daquela classe, tá? Isso é um outro conceito que a gente viu lá no momento que a gente definiu classes. Isso aqui é uma soma das frequências de todas as classes. Então você vai fazer uma soma do par m de i vezes f de i para todas as classes, né? Para todas as n classes, dividido pela a soma das frequências de todas as n classes. A média amostral é muito parecido com isso, só que aqui a gente vai usar n pequeno, ou seja, apenas algumas classes, tá? Vamos ilustrar esses conceitos, pessoal, através de um exemplo numérico. Então, eu tenho aqui uma tabela de frequências dos tempos gastos com transporte, tá? Enfim, por empregados de uma empresa, né? Que estão ali saindo do trabalho e indo para casa, né? E a empresa tem 25 empregados. Então, o que você tem aqui? Você tem que agrupar. Imagina, por exemplo, aí que tem um empregado que gasta 1 minuto, outro 2, outro 3. Enfim, você tem uma série de empregados aqui, 4 no caso, que vão gastar entre 0 e 10 minutos, certo? Daí, o que você tem mais aqui? Ó? Você tem 9 empregados que vão gastar entre 10 e 20 minutos. E assim por diante. Você vai organizando os seus valores em classes, tá? Muito bem. Bom, com base nessa tabela, eu desejo calcular o quê? A média aritmética, pessoal. É isso que eu quero calcular, tá? A média aritmética dos tempos gastos diariamente com transporte dos funcionários dessa empresa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Lembra ali que o conceito de ponto médio da classe é o quê? É você pegar o limite inferior e superior, somar e dividir por 2, fazer a média, né? E vai dar 5. Então, o ponto médio de classe da primeira classe, ou seja, o M1, pronto, agora ficou mais ou menos, é igual a 5. Depois você vai ter o M2, o M3, o M4 e assim e o M5, tá? Que são os pontos médios da classe. Então, aqui é 15, 25, 35, 45. Vamos colocar aqui na nossa tabelinha, ó. Pum, coloquei. Depois, o número de empregados, né, que está dentro de cada classe ou dentro da cada faixa de tempo gasto, é, na verdade, o quê? Nossa frequência de cada classe. Quantos dados tem em cada classe? F1, F2 e assim por diante até F5, tá? E o último passo, pessoal, que eu tenho que fazer é multiplicar cada M
de I por cada F de I. Então, eu vou multiplicar M1 por F1, M2 por F2, e vou obter, então, os pares M de I vezes F de I, tá? Então, por exemplo, esse primeiro valor aqui, ele é o produto de M1 por F1, tá? Então, na verdade aqui, pessoal, é como se eu estivesse fazendo uma estimativa, né? Qual é a quantidade que eu tenho ali de empregados, né? Que vão gastar, por exemplo, entre 0 e 10, que é o ponto médio aqui, 5 minutos. Isso aqui é uma média, uma primeira estimativa do tempo dos funcionários que estão nessa classe, tá? Então aqui eu tenho 5 vezes 4, 20, certo? Aqui eu vou ter 135, 150, 140, 90, certo? Eu vou somar, vou fazer uma soma dos M de I vezes F de I desses pares. Isso vai dar 535. Aqui eu tenho a soma das frequências em cada classe, que é o número de funcionários, basicamente, tá? 25. Então eu vou pegar aqui, vai dar 535 sobre 25, vai dar que, em média, nessa empresa, né, em média, os empregados gastam 21,4 minutos. Um experimento interessante seria fazer o seguinte: pegar cada empregado, cada valor do tempo gasto por cada empregado, né? E fazer a média, sem observar o dado agrupado, porque no dado agrupado a gente já está perdendo a informação exatamente de quanto cada empregado gastou. Mas é uma boa aproximação à média aritmética dessa forma aqui, tá? Para dados agrupados é o que resta, porque a gente não tem como desagrupar, a gente perdeu a informação. É isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, o que a gente vai falar? Como é que a gente vai calcular medidas de dispersão para dados agrupados, variância e desvio padrão, tá bom? Obrigado, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau.